Onde o rio nasce? O rio nasce no santuário. De repente o homem chama Ezequiel e mostra a ele, e quando ele se depara de frente ao templo, ele percebe que do lado direito da casa, da banda sul do altar, está nascendo, no limiar, no umbral, no batente da casa, águas. Começa a minar águas, e Ezequiel está observando. Aí o ser angelical leva Ezequiel por esse lado, pelo lado norte da casa, visto que a casa fica virada para o leste, para o nascente. Ele sai de uma porta deste lado e vai pelo caminho de fora, e vai observando. Quando ele chega de frente à casa, de frente ao templo, ele observa que a água nasce exatamente do lado sul da casa, bem de junto do altar de Deus, o lugar que representava a presença de Deus no templo, o altar. E Ezequiel vê aquelas águas, e o ser começa a levar ele, começa a conduzir. E segundo a visão que Ezequiel tem, o anjo tem na mão, o ser angelical tem uma corda, um cordel, um instrumento para medir, para fazer mensuras de ambientes aquáticos. E ele mede 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. E manda Ezequiel passar pelas águas. Se você observar versículo 3, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. O ser angelical diz para Ezequiel: vem, entra nessas águas. Deus não quer que eu e você fiquemos apenas a observar. Deus quer que eu e você entremos nas águas. Estas águas que nascem no trono, no altar, espiritualmente, em sentido cristão, em sentido aplicativo para nós, ela representa a própria pessoa divina. A fonte dessas águas representa Deus. Salmo 36, versículo 9, o salmista, olhando para Deus, diz: em ti está o manancial das águas. A vida. Manancial é fonte que não seca nunca, que jorra, que produz água. Essa fonte é a pessoa de Deus, o Pai. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus faz uma queixa e diz assim através do profeta: o meu povo, irmãos, era o povo de Deus, o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Irmãos, quanta gente que leva o nome de crente, que entregou a sua vida a Jesus. E tem abandonado, tem deixado Deus o manancial. Pessoas que estão morrendo, crentes que são infelizes, porque deixaram o manancial. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e fizeram para si, Jeremias 2,13, cavaram para si cisternas rotas que não podem reter águas. A cisterna não é uma fonte. A cisterna é mais ou menos um buraco que alguém cava para colher água da chuva, ou uma água que corre de qualquer lugar da terra. Cisterna não é manancial. A cisterna pode ser programas de TV. A cisterna pode ser uma diversão. A cisterna pode ser prostituição, pode ser bebedeira, pode ser jogatina, pode ser qualquer coisa que não satisfaz os anseios da alma humana. O salmista, no Salmo 42, ele diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Quanto
quando é que eu vou me assentar ou me achar na sua casa para ver a sua presença? Muitos estão morrendo porque têm abandonado Deus, o manancial das águas vivas. Mas essa fonte, esse manancial, essa nascente desse rio também representa a pessoa de Jesus. Jesus conversando com a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 10, ele diz: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que está te pedindo, me dá de beber, tu é quem pedirias, e eu te daria água viva. A fonte das águas vivas é Jesus. E aí Jesus continua dizendo: todo aquele que bebe desta água físico-material, da água desse poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber, que tomar da água que eu lhe der, da água que eu lhe der, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se você está com sede, Jesus é a fonte. Se você está sedento, Jesus é o manancial. E eu quero lembrar você, a fonte está presente aqui nessa noite. Aleluia! A fonte que gera esse rio é a pessoa do Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículos 37 a 39, Jesus, no dia de uma grande festa, no último dia de uma grande festa, ele diz: se alguém tem sede, e o texto diz que ele clamou, ele deu um grito, um brado, para chamar a atenção de todo mundo no ambiente: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas nele se fará uma fonte que jorrará para a vida eterna. No versículo 39, o evangelista, iluminado por Deus, ele interpreta e diz: isto dizia Jesus acerca do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem, porque Jesus não fora assunto aos céus, não havia sido glorificado, porque não havia sido morto ainda. Então Jesus estava falando do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 44, versículos 1 a 3, o profeta diz, em nome de Deus, Deus fala por ele e diz: eis que derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. As águas e a fonte desse rio representam o Espírito Santo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é essa fonte. De onde corre esse rio? Depois de provar para você biblicamente que esta fonte representa Deus, voltemos ao profeta. O profeta está andando, o anjo mediu 1000 côvados e convidou Ezequiel. O texto diz: e me fez passar pelas águas, algo quase como involuntário, algo quase como obrigatório, e me fez passar pelas águas. E aí o profeta entrou e observou que a água dava pelos artérios, pelos tornozelos, nesse ossinho, nessa juntura entre a perna e o pé. Águas rasas, águas que refrescam. Águas pelos artérios pode representar uma dimensão neste rio espiritual que é Deus, mas uma dimensão inicial. São, por assim dizer, ou representam os primeiros passos, as primeiras experiências de alguém na vida cristã, no Evangelho ou nas coisas divinas. Digamos assim, a sua iniciação. Quando lemos o Novo Testamento, encontramos o verbo andai, no presente imperativo ou indicativo. A gente encontra em Efésios capítulo 5, versículo 2, a Bíblia dizendo: andai em amor. Água nos tornozelos é quando o novo discípulo está aprendendo a amar a Deus.
e ao seu próximo. Água pelos tornozelos é andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Andai como filhos da luz. Ele está aprendendo a fazer a diferença entre a vida pregressa nas trevas e essa vida presente e futura, a vida na luz. Ele achou Jesus. Água no nível dos tornozelos é andar em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Andai nele. Água à altura dos tornozelos é andar em sabedoria. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai em sabedoria ou com sabedoria. Água a nível dos tornozelos é aprender o amor, conforme diz 1 Pedro 1,17. Andai em temor. Tem muita gente que ainda não aprendeu ou esqueceu o temor a Deus. E quando eu falo sobre temor a Deus, eu lembro de Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus chama ele. A sarça começa a se consumir. Moisés entendia muito bem de física e de química. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Quando ele vê aquele negócio pegar fogo, aquele arbusto, e não se consome, ele diz: isso é impossível, porque o arbusto, quando se incendeia, ele se consome. Mas ali é diferente. Vou chegar para lá e ver o que está acontecendo. Quando ele se vira, aí Deus brada do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. Ele diz: Senhor, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus de teu pai. Aí Deus se manifesta para ele, e quando Deus diz para ele que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e Deus do seu pai, aí o texto diz no versículo 6, capítulo 3 de Êxodo, que Moisés encobriu o seu rosto para não olhar para o Senhor. Reverência, temor. Mas muita gente perdeu o temor. E é no início da nossa fé, da nossa vida com Deus, é que aprendemos. A água está pelos artérios. Nós estamos começando a nos refrescar, a nos familiarizar com essa nova vida que recebemos em Cristo através do Espírito Santo. Água à altura dos tornozelos ou dos artérios também é andar em Espírito ou no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aí o profeta, ou melhor, o anjo ser angelical mede mais 1000 côvados, mais 500 metros. E o texto diz, Ezequiel falou, e me fez passar pelas águas. A gente não pode ficar fora, não podemos só observar, temos que entrar no rio, temos que entrar nas águas, temos que entrar nas correntes, não podemos ficar só observando, temos que entrar. E me fez passar. Quando Ezequiel entra, aí ele observa que a água está dando a altura dos joelhos. Quando a gente fala de joelhos e olha para a Bíblia Sagrada, a gente lembra de oração. Quem está dentro de um rio e a água está pelos joelhos, você sente um pouco pesado. Já não é mais como água pelos artérios, que você chuta, salta, pula. A água está à altura dos joelhos, agora pesou um pouquinho. E assim é a vida de oração, não é tão fácil, mas é necessário. Quando falamos de oração, eu lembro de Jesus. Pensa, irmão, numa pessoa que gostava de orar, Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que ele saiu de onde estava, de uma casa, e ainda escuro, foi para um lugar deserto, e ali orava. Lucas capítulo 3, versículo 12, ou 6, versículo 12. Jesus tinha que fazer uma escolha no dia seguinte, escolher dentre os discípulos 12 para ser apóstolos. E Jesus sobe ao monte para orar à parte. Lucas 6, 12. Em Mateus capítulo 14, Jesus está multiplicando pães e peixes, e logo após ordena aos discípulos que atravessem o mar, enquanto ele despede a multidão. No versículo 23, o texto diz que os discípulos estavam atravessando o lago da Galileia e Jesus subiu ao monte para orar à parte. Era mais ou menos 6 horas da tarde. Jesus vai socorrer os discípulos lá pelas 3 horas da manhã, quarta vigília da noite. Andando sobre as águas, foi socorrer os discípulos. Mas o que eu quero destacar aqui é que Jesus orou pelo menos 8 horas.
sozinho no monte, à parte. Gostava de orar, Jesus? Gostava. E não era à toa que, quando amanhecia o dia, um cego vinha e dizia: Senhor, se tu quiseres, Jesus, eu quero. Tanto aqueles em quem Jesus tocava, como aqueles que tocavam em Jesus recebiam a cura, o milagre, a restauração. Porque à noite ele estava em oração e de dia ministrava. De dia ministrava e à noite estava em oração. Água pelos joelhos, lembra a oração. Em Lucas capítulo 22, versículos 39 a 41, Jesus sai com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Deixou eles e se distanciou cerca de 1 tiro de pedra, 10 metros mais ou menos. E a Bíblia diz que ele, pondo-se de joelhos, orava. Versículo 41 de Lucas 22 diz: e fez isso como costumava. O crente precisa ter o hábito, o costume, a prática, a moda de orar. Nesse mundo só vence quem andar de joelhos. Jesus venceu não só porque era filho de Deus, ele venceu como homem, porque teve uma vida de oração. Não posso me delongar. O profeta, ou melhor, o ser angelical, mede mais 1000 côvados, agora é 1,5 km quase. E diz Ezequiel: e me fez passar pelas águas. Agora as águas estavam à altura dos ombros, essa região entre o tórax e a bacia, lombos. Se a água à altura dos joelhos pesa um pouco, imagine a altura dos lombos. É interessante que para os judeus, os lombos, isso é comprovado pela Bíblia, representa a força do homem ou do animal. De forma que quando alguém é atado, amarrado pelos lombos, diz-se que essa pessoa foi vencida, o seu poder foi abatido. A água à altura dos lombos. E só para confirmar, João capítulo 40, versículo 16: eis que a sua força está nos lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. A água à altura dos lombos representa o maior domínio de Deus sobre eles. A água à altura dos lombos pesa muito, você não pode se mover com facilidade. Deus está dominando o teu ser. 1/3 do teu corpo já está submerso nas águas do Espírito. Agora você não sai a hora que você quer. Se você quiser pular fora, você terá dificuldade de se mover, porque a água já está à altura dos seus ombros. Deus está dominando você completamente. Você está se aprofundando e Deus também em você. Você está sendo mergulhado, você está sendo submerso. Deus está assumindo cada vez mais o controle e o domínio sobre a sua vida. A água à altura dos lombos pesa, também fala do serviço, do compromisso e do comprometimento com Deus. Quem se rendeu a Deus para servi-lo não pode dizer não. Jesus diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Isso pesa, mas é o domínio do Espírito crescendo sobre a sua vida. O ser angelical mede mais 1000, agora são quase 2 quilômetros de extensão. E aquela água vai crescendo em vários sentidos, em profundidade e em extensão, sem que nenhum outro rio o alimente. Nasceu minando ali debaixo do altar, mas agora está cada vez mais se aprofundando. Ezequiel está vendo, recebendo o convite, a intimação para entrar, e ele está se rendendo, está se rendendo, está se rendendo e sendo dominado pelo rio. Que é o próprio Espírito de Deus. Ezequiel diz: agora aquele ribeiro, aquele rio, não se podia passar, como das outras vezes. Ele mostra no versículo 5 que era necessário passar, mas não se podia passar como das vezes anteriores. Ele diz: rio ou ribeiro que devia se passar a nado.
As águas cobriam a sua cabeça, o seu corpo. O seu corpo inteiro estava imerso naquele rio. Agora não era só os artérios, nem só os joelhos, nem só os lombos, todo o seu corpo estava submerso. Não poderia atravessar andando, tinha que atravessar a nado. Ele diz, eram águas profundas. Profundo é aquilo que você não alcança com os pés e não alcança a extremidade ou as bordas. Você está inteiramente submerso. Aleluia! Águas profundas pode representar em sentido espiritual as coisas divinas, porque aos poucos que Deus vai se revelando, vai se manifestando. Deus chega para Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, para uma terra que eu te mostrarei. Opa, Deus não mostrou? Não. Sai que eu te mostro. Tu sai que eu te mostro. E quando a gente dá o primeiro passo, o segundo e vai indo, aí Deus vai paulatinamente mostrando-se, revelando-se, dando-se a conhecer. É lógico e evidente que tem crente que conhece a Deus mais do que outro, porque tem crente que se rende mais do que outro. Quando alguém foi lá na Coreia saber participar de um dos trabalhos, para ver a diferença, a fama naquele trabalho, a maior igreja do mundo, e a irmã estava orando, brasileira, a irmã estava orando de joelhos e chorando, envolvida ali pela presença de Deus, e disse no seu coração, Deus, por que o Senhor ama mais os coreanos do que os brasileiros? Saiu alguém, não sei de onde, no meio da multidão, pôs a mão sobre ela e disse assim, minha serva, lá. Assim diz o Senhor, eu não amo mais os coreanos do que os brasileiros. Os coreanos me amam mais do que os brasileiros. Aquela irmã voltou totalmente transformada. Tem gente que se rende mais, tem gente que ora mais, tem gente que luta mais. Jesus disse em Lucas capítulo 13, versículo 24, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se eu e você nos esforçarmos para romper limites com a ajuda divina, nos apoderaremos dos reinos de Deus e das suas bênçãos. Ninguém nos segurará. Mas é preciso esforço. E agora Ezequiel está submerso nas águas daquele rio. Vou concluir já já. Quando lemos Jó capítulo 11 versículo 7, a Bíblia nos mostra que Deus tem coisas profundas. Quando lemos Salmo 92 versículo 5, nós entendemos claramente que os pensamentos de Deus são profundos. Quando lemos Romanos capítulo 11 versículo 33, aí o escritor, que é Paulo, diz assim, ó riqueza, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão imensuráveis são os teus caminhos. Aí o profeta Isaías diz, capítulo 44 versículo 8, Deus dizendo, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os seus pensamentos. Porque assim como a terra está elevada dos céus, assim os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Mas é quando a gente vai dando lugar para Deus, vai se rendendo, vai se esforçando, Deus vai se manifestando, e a gente começa a entender alguns desígnios de Deus que são altíssimos, profundos. As revelações de Deus são profundas. Jeremias capítulo 33 versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou grandes e profundas, que não sabes. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Deus tem coisas profundas para nos revelar, para nos mostrar.
Ele não quer que provemos apenas da primeira dimensão, água pelos artérios, ou da segunda dimensão do seu rio, água pelos joelhos, ou na terceira dimensão do seu rio, água pelos lombos. Isso tudo é bom demais, mas Ele quer que cheguemos a águas profundas. E não tenha medo, porque lá o próprio Deus vai conduzir você. Ezequiel diz: e Ele, o ser angelical, me levou e me fez tornar. Quando você está ensinando a pessoa que não sabe nadar, você coloca um dos seus braços por baixo do corpo dela, e com o outro você vai nadando e vai puxando, até que a pessoa aprenda a nadar. Deus vai levar você até que você aprenda a nadar, a mergulhar neste rio, o rio do seu espírito. Esse rio, como bem vimos nos versículos 7 a 9, por onde ele passa, ele produz vida. Por onde ele passa, ele produz transformação. O rio que Ezequiel vê, ele entra no mar, depois no deserto, ali ao lado do Rio Jordão, para cair no Mar Morto. Mas depois que Ezequiel chega à quarta dimensão das águas do Espírito, que retorna à margem, ele vê que a margem foi transformada. Existem inúmeras águas. O Mar Morto tem a maior concentração de sal, 3 vezes mais do que o sal dos oceanos. Pássaros que chegam a voar por cima do lago, por cima do Mar Morto, morrem. Mas as águas que chegam lá, elas vão em direção ao mar. Quando elas chegam lá, o que ela faz? Faz as águas sararem. E o profeta vê na visão: tudo por onde esse rio passar, sarará, sarará, sarará. E todo aquele que vir por onde passar esse rio, viverá. O rio de Deus, ele está no céu do trono de Deus, mas ele flui para a terra, e este mar está salgado, mas quando ele chega aqui, as águas saram. Quando eu e você nos aproximamos dele, tomamos dele, essas águas saram a nossa vida física, espiritual, mental, emocional. Eu quero orar com você rapidamente. Nós precisamos romper limites. Alguns essa noite estão aqui com água pelos artérios, mas o Espírito Santo está medindo para você mais 1000 côvados. Ele está à altura dos joelhos. Vai pesar um pouquinho mais a esposa, ele vai levar você, ele vai instruir você. Alguns estão com a altura dos joelhos, mas Deus está medindo para você hoje mais 1000 côvados. As águas darão a altura dos ombros. O negócio vai